Tá gravando. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é André Louis. E nessa véspera de feriado, vamos dar continuidade ao nosso livro A Revolução dos Bichos, não é? Capítulo 6. Durante todo aquele ano, os animais trabalharam como escravos, mas estavam felizes. Não reclamavam de nenhum esforço nem de sacrifícios, cientes de que tudo o que faziam era em benefício deles mesmos e dos que viriam depois, e não em favor de um bando de seres humanos preguiçosos e ladrões. Ao longo da primavera e do verão, eles cumpriram jornadas de 60 horas semanais. E em agosto, Napoleão anunciou que passariam a trabalhar nas tardes de domingo também. Esse trabalho seria estritamente voluntário, mas todo animal que se ausentasse teria sua ração reduzida à metade. Então, tipo assim, você não é obrigado a vir trabalhar no domingo, mas se você não vir, você vai perder comida. Você vai comer menos. Então, você vem se você quiser, pero no mútil. É, mesmo assim, foi necessário deixar certas tarefas por fazer. A safra foi um pouco menos bem sucedida do que no ano anterior, e dois campos que deveriam ter sido semeados com raízes não o foram, porque o terreno não havia sido arado com antecedência suficiente. Era possível prever que o inverno seguinte seria muito duro. O moinho revelou dificuldades inesperadas. Existia na fazenda uma pedreira de calcário e em algumas edificações mais afastadas havia abundância de areia e cimento, de modo que todos os materiais para a construção estavam disponíveis, mas o problema que no início os animais não conseguiram resolver foi como quebrar as pedras em pedaços de tamanho adequado. Parecia não haver maneira de, parecia não haver maneira de obter isso, a não ser com picaretas e pés de cabra, que nenhum animal que nenhum animal conseguia usar, porque nenhum deles era capaz de se manter apenas nas patas traseiras. Foi só depois de muitas semanas de esforços inúteis que a ideia ocorreu a um deles: usar a força da gravidade. Imensas pedras arredondadas, grandes demais para serem usadas como eram, estavam espalhadas no leito da pedreira. Os animais lançaram cordas ao redor delas e então todos juntos, vacas, cavalos, ovelhas, qualquer bicho que conseguisse segurar uma corda, com a ajuda até dos porcos, nos momentos críticos, arrastaram-nas com uma lentidão desesperadora ladeira acima, até o alto da pedreira, onde foram empilhadas na beirada para que se espatifassem em pedaços menores lá embaixo. Depois que as pedras foram quebradas, transportá-las foi comparativamente simples. Os cavalos as levaram em carrinhos de carga. As ovelhas as arrastaram de uma em uma. Até Muriel e Benjamin atrelaram-se a uma carroça e fizeram sua parte. No fim do verão, um estoque suficiente de pedras estava reunido, e então, sob a supervisão dos porcos, a construção teve início. Mas era um esforço lento e árduo. Com frequência, levava um dia inteiro de esforços exaustivos para que uma única pedra fosse rebocada até o topo da pedreira, e algumas vezes, quando empurrada lá do alto, ela caía e não se quebrava. Nada teria sido alcançado sem Boxer, cuja força parecia igual à de todos os demais bichos somados. Quando uma pedra começava a escorregar e os animais gritavam de desespero, vendo-se arrastados colina abaixo, era sempre Boxer quem puxava a corda e interrompia o deslizar da pedra. Vê-lo labutando encosta acima, centímetro a centímetro, com a respiração se acelerando, a ponta dos cascos sulcando o chão e os flancos largos, cobertos de suor, enchia todos de admiração. De vez em quando, Clover o aconselhava a ter cuidado para não se exaurir, mas ele nunca lhe dava ouvidos. Seus dois lemas,
vou trabalhar mais ainda, e Napoleão está sempre certo, pareciam a ele resposta suficiente para todos os problemas. Boxer combinou com um galo que o despertasse 3/4 de hora mais cedo pela manhã. 3/4 de hora, no caso, seriam 45 minutos antes, né? Em vez de meia hora. E em seus momentos de folga, que naquele tempo já não eram muitos, ele ia sozinho à pedreira, recolhia um monte de pedras partidas e transportava sem ajuda até o local do moinho. Então, era mais ou menos uma colina no qual ele tinha que subir, carregando as pedras até a construção do moinho, até onde ia ser o moinho. E ele era o que mais trabalhava, era o que mais dava duro, e ele fazia isso muitas vezes sem ajuda e sem descanso também. Ele era o que mais se empenhava no trabalho, né? Os animais não passaram aquele verão em más condições, apesar da dureza do trabalho. Se não dispunham de mais comida do que na época de Jones, também não tinha menos. A vantagem de terem apenas a si mesmos para alimentar, sem a necessidade de sustentar também 5 seres humanos inúteis, era tão grande que muitos fracassos seriam necessários para neutralizá-la. E em muitos aspectos, e em muitos aspectos, o método animal de fazer as coisas era mais eficiente e poupava muito trabalho. Tarefas como a eliminação das ervas daninhas, por exemplo, podiam ser executadas com um rigor impossível aos seres humanos. E, como nenhum animal roubava, desculpe, e como nenhum animal roubava, era desnecessário instalar cercas que separassem o pasto do terreno arável, poupando assim todo o trabalho de manutenção das cercas e dos portões. Então, né, como nenhum animal roubava e estavam todos juntos, então não era necessário instalar cercas, né, para separar o terreno, o pasto do terreno. Então, melhor que não precisa construir, que não precisa fazer a manutenção também, não é? Apesar disso, conforme o verão chegava ao fim, começou a haver muita escassez não prevista. Havia necessidade de óleo de parafina, pregos, cordas, biscoitos para os cachorros e ferro para as ferraduras, e nada daquilo podia ser produzido na fazenda. Mais tarde passou a haver carência de sementes e adubo artificial, além de várias ferramentas e, por fim, do maquinário para o moinho. Como tudo aquilo seria conseguido, ninguém era capaz de imaginar. Então eles tinham um problema porque eles não tinham esse tipo de material, né, como óleo, pregos, cordas, porque isso não tinha como produzir na fazenda. Isso tinha que ser alcançado de maneira externa, né? Eles tinham que sair da fazenda para comprar esses materiais. Só um momento. Certo domingo de manhã, quando os animais estavam reunidos para receber as ordens da semana, Napoleão anunciou que tinha adotado uma nova política. Dali em diante, a fazenda dos animais faria negócio com as fazendas vizinhas. Não com intenções comerciais, é claro, mas simplesmente como forma de obter certos materiais urgentemente necessários. As necessidades do moinho deveriam se sobrepor a qualquer outra coisa. Portanto, ele vinha fazendo preparativos para vender uma pilha de feno e uma parte da safra de trigo daquele ano, e posteriormente, caso mais dinheiro fosse necessário, viria da venda de ovos, para os quais sempre havia mercado em Wellington. As galinhas, disse Napoleão, deveriam saudar esse sacrifício como sendo sua contribuição especial para a construção do moinho. Então Napoleão decidiu entrar em contato com fazendas vizinhas para não de forma comercial, mas sim para nos momentos necessários, né? Nos momentos que precisavam de ajuda urgente. Tudo pelo moinho, né? Mais uma vez, os animais tiveram consciência de um ligeiro desconforto. Nunca tratar com seres humanos, nunca fazer comércio, nunca usar dinheiro.
Estas resoluções não estavam entre as primeiras a serem aprovadas depois da reunião triunfal, na sequência da expulsão de Jones. Todos os animais se lembravam da aprovação dessas resoluções, ou ao menos achavam que lembravam. Os quatro leitões que haviam protestado quando Napoleão aboliu as reuniões elevaram Os quatro leitões que haviam protestado quando Napoleão aboliu as reuniões elevaram as vozes timidamente, mas foram silenciados de imediato por um rosnado tremendo dos cachorros. Como de costume, depois, as ovelhas começaram a balir quatro pernas bom, duas pernas ruim. E a estranheza do momento se dissipou. Por fim, Napoleão levantou a pata para pedir silêncio e anunciou que já tinha feito os preparativos. Não seria necessário que nenhum dos animais entrasse em contato com seres humanos, o que seria claramente muitíssimo indesejável. Então ele não queria que nenhum animal entrasse em contato com seres humanos, né? Essa era uma das regras principais. Ele pretendia assumir pessoalmente todo o fardo. Um tal Sr. Whymper, advogado residente em Wellington, havia, havia concordado em atuar como intermediário entre a fazenda dos animais e o mundo exterior, e visitaria a fazenda toda segunda-feira de manhã para receber instruções. Bom, então eles contrataram um cara que foi o Sr. Whymper, para fazer a ponte entre a fazenda dos animais e as outras fazendas. Napoleão encerrou o discurso com o habitual grito "Vida longa à fazenda dos animais", e após cantarem Animais da Inglaterra, os bichos foram dispensados. Mais tarde, Squealer fez um giro pela fazenda para tranquilizar os animais. Ele lhes garantiu que a resolução contra o comércio e o uso de dinheiro nunca tinha sido aprovada, nem mesmo sugerida. Era pura fantasia e provavelmente havia começado com as mentiras espalhadas por Snowball. Alguns animais ainda se sentiam um tanto em dúvida, mas Squealer lhes perguntou ardilosamente: "Vocês têm certeza de que isso não foi um sonho, camaradas? Tem algum registro dessa tal resolução? Ela está escrita em algum lugar?" E como era indiscutivelmente verdade que nada do tipo existia por escrito, os animais foram persuadidos de que estavam enganados. Toda segunda-feira, o Sr. Whymper visitava a fazenda, conforme tinha sido combinado. Homenzinho de aparência astuta, usava costeletas e era um advogado bem medíocre, mas esperto o suficiente para perceber, antes de qualquer outro, que a fazenda dos animais precisaria de um intermediário e que as comissões valeriam a pena. Os bichos observavam suas idas e vindas com uma espécie de pavor e o evitavam, tanto quanto possível. Apesar disso, Apesar disso, a visão de Napoleão, apoiado nas quatro patas, dando ordens ao Whymper, de pé em duas pernas, lhes dava prazer e, em parte, os acalmava com relação àquele novo arranjo. A relação deles com a raça humana não era exatamente a mesma de antes. Os seres humanos não odiavam menos a fazenda dos animais agora que ela prosperava. Na verdade, odiavam-na mais do que nunca. Cada ser humano tinha para si, como artigo de fé, que cedo ou tarde a propriedade iria à falência e que, acima de tudo, o moinho seria um fracasso. Então, os seres humanos, depois de tudo isso, ainda acreditavam que a fazenda dos animais não teria um futuro promissor e não duraria muito. E que o moinho não daria certo, não chegaria ao seu fim, né? Não ia ver a luz do dia. Os homens se encontravam nos bares e provavam um para o outro, por meio de desenhos, que o moinho estava fadado a desmoronar e que, caso se mantesse firme, jamais funcionaria. Ainda assim, e contra a própria vontade,
acabaram desenvolvendo um certo respeito pela eficiência com que os animais cuidavam dos próprios assuntos. Então, eles conversavam entre si de forma bem lógica de que o moinho não daria certo. Eles não acreditavam na construção do moinho, mas eles respeitavam os animais pela força de vontade deles e pela capacidade deles. Tá. Um sintoma disso era que tinham começado a chamar a fazenda dos animais por seu devido nome e parado de fingir que ainda se chamava Fazenda Solar. Então, antes eles chamavam de Fazenda Solar, que era o nome quando o Sr. Jones, que era o nome quando o Sr. Jones era o líder. Depois que o Sr. Jones foi convidado a se retirar da fazenda, eles se recusaram a chamar de Fazenda dos Animais. Porém, agora eles tinham parado de fingir e aceitaram que agora era de fato a Fazenda dos Animais. Também abandonaram sua exaltação a Jones, que nesse intervalo desistira de reconquistar sua fazenda e fora morar em outra parte do condado. Exceto por Whymper, ainda não havia contato entre a fazenda dos animais e o mundo exterior, mas corriam boatos constantes sobre Napoleão estar prestes a entrar em um acordo definitivo ou com o Sr. Pilkington de Foxwood ou com o Sr. Frederick de Pinchfield, porém nunca foi observado com ambos ao mesmo tempo. Então, tinha fofocas, né, e boatos de que Napoleão estava entrando em acordo com um desses dois, com Pilkington, dono da fazenda de Foxwood, ou Frederick, dono da fazenda de Pinchfield. Porém nunca foi visto com nenhum desses dois. Foi mais ou menos por essa época que os porcos se mudaram para a sede da fazenda e lá fixaram residência. Mais uma vez, os animais tiveram a impressão de se lembrar de uma resolução contra isso, aprovada muito tempo antes, e mais uma vez Squealer foi capaz de convencê-los de que estavam enganados. Squealer era o porta-voz dos porcos, né, do Napoleão. Tudo de controverso que o Napoleão fazia, Squealer ia lá e habilmente desmentia, fazia com que eles acreditassem no Napoleão, mesmo sendo óbvio o que ele estava fazendo. Era absolutamente necessário, ele disse, que os porcos, que eram o cérebro da fazenda, tivessem um lugar tranquilo onde trabalhar. Além disso, era mais apropriado para a dignidade do líder, pois fazia algum tempo que ele tinha começado a falar de Napoleão como líder, morar em uma casa do que em um chiqueiro. Então, fazia algum tempo que Squealer começou a chamar ele, não de Napoleão, mas como líder, como um cargo, certo? Como uma patente. Mesmo assim, alguns dos animais se incomodaram quando souberam que os porcos não apenas faziam as refeições na cozinha e usavam a sala de estar como espaço de recreação, mas também dormiam nas camas. Boxer reagiu a isso, como sempre, com o lema dele: Napoleão está sempre certo. Mas Clover, que pensava lembrar-se de uma decisão definitiva contra Camas, foi até o celeiro e tentou destrinchar os 7 mandamentos escritos na parede dos fundos. Percebendo que era incapaz de ler mais do que cada letra separadamente, recorreu à cabra. Muriel, ela pediu, leia para mim o 4º mandamento. Ele não fala algo sobre nunca dormir em uma cama? Aí, com alguma dificuldade, Muriel leu. Diz aqui: nenhum animal deve dormir em cama com lençol, anunciou por fim. Estranhamente, Clover não se lembrava de que o 4º mandamento mencionava lençóis. Porém, como estava na parede, devia ter sido sempre assim. E Squealer, que por acaso passava por ali naquele momento acompanhado por 2 ou 3 cachorros, foi capaz de colocar tudo na devida perspectiva. Ah, camaradas,
Então vocês ouviram que os porcos agora estão dormindo nas camas da sede? E por que não? Vocês não achavam, claro, que existia uma regra contra camas. Uma cama é simplesmente um lugar onde se dorme. Bem analisadas as coisas, um monte de palha em uma baia é uma cama. A regra era contra lençóis. Isso sim, uma invenção humana. Nós tiramos, nós tiramos os lençóis das camas da sede e dormimos entre cobertores. E são camas bem confortáveis. Mas não mais confortáveis do que precisamos, eu lhes asseguro, camaradas, com todo o trabalho intelectual que fazemos atualmente. Vocês não desejam nos roubar de nosso repouso, não é, camaradas? Vocês não nos querem cansados demais para cumprir nossos deveres, certo? E certamente nenhum de vocês quer ver o Jones aqui de volta, certo? Aquele velho argumento, né? Se vocês estão ouvindo algum som que não seja da minha voz, algum barulho, é o carro de som passando na rua, porque eu não sei o que acontece, que só começa a passar carro de som, moto e barulho na hora que eu começo a gravar. É, fazer o que, né? Mas a gente tem que fazer, não é mesmo? Os animais garantiram imediatamente que não, e nada mais foi dito sobre os porcos dormirem nas camas da sede. E quando, alguns dias mais tarde, foi anunciado que, dali em diante, os porcos ar... Caraca. E quando alguns dias mais tarde foi anunciado que dali para frente os porcos acordariam pela manhã 1 hora mais tarde do que os outros animais, nenhuma reclamação foi feita sobre isso também. Então, além de dormir na cama, além de se mudarem para casa, além de usarem a cozinha, o quarto e a sala, eles iriam acordar 1 hora mais tarde, não é? O outono chegou e os animais estavam cansados, mas felizes. Tinham tido um ano duro, e mesmo com a venda de uma parcela do feno e do milho, os estoques de comida para o inverno não eram exatamente abundantes. Mas o moinho compensava tudo, estava quase na metade. Agora, depois da colheita, houve um período de clima seco e claro, e os animais labutaram com mais afinco do que nunca, raciocinando que bem valeria a pena todo aquele esforço de carregar pedras de um lado a outro durante o dia inteiro. Sorry. E carregar pedras de um lado a outro durante o dia inteiro, se isso significasse subir a parede mais 1 metro. Boxer trabalhava até mesmo à noite, durante 1 ou 2 horas à luz da lua. Em seus momentos de lazer, os bichos andavam ao redor do moinho semi-acabado, admirando a firmeza e a perpendicularidade das paredes, maravilhados por terem sido capazes de construir uma coisa tão imponente. Só o velho Benjamin se recusava a ficar entusiasmado com o moinho, apesar de, como sempre, não dizer nada além daquela observação enigmática sobre burros viverem bastante. Tá. Novembro chegou. Novembro chegou trazendo ventos sudeste furiosos. A construção precisou parar, porque estava úmido demais para preparar o cimento. Por fim, certa noite, a ventania estava tão violenta que as edificações da fazenda tremeram nas bases e diversas telhas saíram voando do telhado do celeiro. As galinhas, as galinhas acordaram berrando de pavor, porque todas haviam ao mesmo tempo sonhado que uma arma era disparada ao longe. Então as galinhas acordavam assustadas, todas ao mesmo tempo, porque todas, olha que interessante, todas haviam ao mesmo tempo sonhado que uma arma era disparada ao longe. Se fosse uma só, beleza, mas todas ao mesmo tempo, sonhado a mesma coisa, isso é bem estranho, não é? Pela manhã, os animais saíram de suas baias e descobriram que um mastro tinha sido derrubado e que o olmo no início do pomar fora arrancado como se fosse um rabanete. Tinham acabado de notar isso
quando um grito desesperado irrompeu da garganta de todos. Uma visão terrível se estendia à sua frente. O moinho estava em ruínas. De comum acordo, eles correram para o local. Napoleão, que raramente dava mais que uns poucos passos, correu na frente de todos. Sim, lá estava ele, o fruto de tantos esforços, arrasado até a fundação. As pedras que com tanto custo eles tinham quebrado e carregado, espalhadas por todo lado. Incapazes de falar, todos ficaram olhando pesarosos para as pedras em desordem. Napoleão andava de um lado para outro em silêncio, de vez em quando farejando o chão. O rabicó estava esticado e balançava rígido, o que indicava intensa atividade mental. De repente, ele parou como se tivesse tomado uma decisão e disse: Camaradas, vocês sabem quem é o responsável por isso? Vocês sabem quem é o inimigo que, na calada da noite, veio aqui e derrubou o nosso moinho? Snowball! Rugiu subitamente com voz de trovão. Snowball fez isso, por absoluta maldade, desejando prejudicar nossos planos e se vingar por sua expulsão ignominiosa. Esse traidor se imiscuiu aqui, protegido pela escuridão noturna, e destruiu nosso trabalho de quase um ano. Camaradas, aqui e agora eu profiro a sentença de morte de Snowball. Uma condecoração, abre aspas, herói animal segunda categoria, e meio cesto de maçãs para qualquer bicho que o traga perante a justiça, e um cesto cheio para quem o capturar vivo. Os animais ficaram extraordinariamente chocados ao saber que até Snowball poderia ser culpado por tal ato. Houve gritos de indignação e todo mundo começou a pensar em modos de capturar Snowball caso ele voltasse. Quase ao mesmo tempo, pegadas de porcos foram descobertas na grama, a pouca distância da colina. Só era possível acompanhá-las por alguns poucos metros, mas pareciam levar a um buraco na cerca. Napoleão expirou profundamente diante delas e declarou que pertenciam a Snowball. Opinou que Snowball tinha provavelmente vindo da direção da fazenda Foxwood. Então, ele rastreou as pegadas de porcos, as pegadas de porco na fazenda, que levaram até um buraco na cerca, e ele disse que provavelmente tinha sido Snowball, que tinha vindo provavelmente da direção da fazenda Foxwood. Sem mais delongas, camaradas, gritou Napoleão, ao ver os demais examinando as pegadas. Há trabalho a ser feito. Agora mesmo, de manhã, nós começaremos a reconstruir o moinho e construiremos ao longo de todo o inverno, sob sol ou sob chuva. E ensinaremos àquele traidor miserável que ele não pode destruir nosso trabalho com tanta facilidade. Lembre-se, camaradas, não pode haver não pode haver alteração nos nossos planos. Deveremos executá-lo à risca. Adiante, camaradas. Vida longa ao moinho. Vida longa à fazenda dos animais. E assim termina o capítulo 6 de A Revolução dos Bichos. Já estamos praticamente na metade do livro. É um livro bem curto, como eu já havia dito, não é? E as coisas estão começando a acontecer, não é? Bom, então é isso. Obrigado a todos que permaneceram e leram comigo, não é? E até o próximo capítulo.